Olá, sou a Inês, mãe de uma bebê, coach espiritual e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, as histórias de outras mães e entrevistas com profissionais. Aqui encontrarás conversas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe no Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Bom dia. Bom dia, filha. Quem não ouviu a primeira parte, começamos agora. Exatamente. Olha, então, bem-vinda, não é? Este é um projeto que está a começar agora e, de facto, senti que quando comecei este projeto queria escolher algumas pessoas com quem eu não só me sentisse à vontade, mas também sentisse que tiveram um impacto muito grande na minha vida em geral, obviamente, especificamente como mãe também. No nosso caso, pronto, eu conheço desde que nasci e antes de ter nascido, mas sinto muito que é um ponto de partida muito bonito, porque acho que também os últimos anos da nossa relação nós temos vindo a trabalhar muita coisa em conjunto, não é? E a ultrapassar muitos obstáculos e a crescer juntas. E, portanto, senti mesmo que fazia todo sentido, tipo, começar contigo e começar por fazer um bocado este teste também, perceber onde é que isto nos leva. E acho que seria muito bom, acho eu, começarmos por falar sobre a tua maternidade, não é? Ou seja, tu como mãe. E como há bocado estávamos a falar antes de começar o episódio, há N temas e acho que podem surgir muitos outros episódios com temas concretos. Mas diria que, como ponto de partida, e considerando que estamos, sobretudo neste caso, a falar, ou eu quero falar muito sobre a maternidade e sobre as coisas que não são tão faladas no dia-a-dia, gostava muito de te perguntar, ou de começar por aí, de como é que foi para ti te tornares mãe pela primeira vez, há 32 anos. Já não saber a minha idade. Eu acho que uma das coisas que tive a sorte, desde logo, foi poder decidir que queria ser mãe, sentir que tinha um companheiro, e isso para mim foi sempre muito claro, desde sempre, até pela minha história, não é? Que era importante perceber que tinha um companheiro capaz de ser pai e capaz de ser bom pai. E, portanto, já vivia com o teu pai há 5 anos, quando decidimos que queríamos ser pais. Portanto, foi uma decisão. A decisão foi de tal forma clara que nós decidimos, inclusive, em que mês é que queríamos que tu nascesses. E para mim era óbvio que eu precisava de ter o primeiro verão de barriga pequena e o segundo verão com uma criança capaz de ir para a praia. E claro, vamos só dizer aqui, a minha mãe é uma pequena bruxinha, portanto tudo o que a minha mãe quer acontece, basicamente. Portanto, ela decidiu, concretizou-se. E aconteceu 2 vezes, não é? O teu irmão também. E portanto, eu sei exatamente o dia em que te fabricámos, inclusive. Portanto, tu foste uma filha muito querida. Na verdade, o que nós queríamos... O que eu queria primeiro era um filho. Portanto, quando soube que era uma rapariga, ele veio ali uns minutos a dizer: uau, afinal é uma filha. Isso também foi muito giro. Como tão rapidamente... Portanto, eu tinha uma cabeça um bocado feita para ter o casal normal, o rapaz e depois a rapariga. Portanto, quando soube que afinal o rapaz era rapariga, levei ali uns segundos, literalmente, na ecografia. Já havia ecografias, não é? Ao meu tempo já a grande evolução. E depois, de facto, rapidamente foi perceber... Eu acho que tive mesmo quase uma epifania. E depois com o teu irmão foi ao contrário, não é? Eu queria outra rapariga, porque já que estava a correr tão bem com a primeira, queria outra rapariga, e o que é que me saiu? Um rapaz. Pronto, portanto, mais uma epifania. Afinal, a bruxinha nem sempre tem... Não, às vezes há outras bruxas maiores do que nós, não é? Há outras bruxinhas mais bruxinhas do que nós. E, portanto, ser mãe começou por aí. Começou por querer ser mãe.
e por planear e depois por sair tudo ao contrário. E depois nós, nessa altura, estávamos a acabar as obras nesta casa, portanto, nós viemos viver para aqui. Tu tinhas semanas de gestação, ainda nem sequer era propriamente oficial, mas eu já sabia que estava grávida. E, portanto, o teu crescimento dentro de mim, em todos os sentidos, também foi crescendo com o compor desta casa. E quando tu nasceste, nós fomos arranjando a casa e preparando a casa já com o foco em ti, não é? E pronto, e obviamente eu já trabalhava nessa altura, estava numa das minhas muitas fases entre grandes projetos. Aliás, quando eu engravidei ainda estava no projeto anterior ainda estava a trabalhar no Teatro Nacional de São Carlos, e o teatro fechou nessa altura, e portanto eu tive a ocasião entre um projeto e o outro, o seguinte foi o CCB, de curtir inclusive bem a própria gravidez. É como se tivesse estado de baixa, não é? Ou seja... Foi praticamente, sim. Na verdade estava no desemprego porque o São Carlos fechou e portanto eu fiquei inclusive com direito a subsídio de desemprego e portanto juntei ali, lá está, correu tudo de feição, como era suposto. E para mim uma coisa muito clara foi sempre que eu precisava de trabalhar. É uma das coisas que eu admiro muito no teu percurso, é essa tua decisão completamente oposta àquela que eu senti que precisava de fazer. E no fundo os teus primeiros 6 meses, em que eu estive a 100% contigo, foram claramente de preparação para eu poder a seguir ir trabalhar. Portanto, foi um percurso de muita entrega, mas muito calculado. E se eu voltasse atrás, voltava a fazer a mesma coisa. Mas isso leva-nos depois para outra. Sim, mas eu por acaso queria te perguntar, o que é que tu sentes que foi assim o teu maior desafio quando te tornaste mãe? Ou os teus maiores desafios? Um bocado difícil, se calhar. Sim. Eu acho que o maior desafio foi, mesmo o maior desafio, foi aprender a aceitar uma série de sensações e sentimentos e reações que eu achava que não podia ter. Explica isso melhor, por então, favor. Eu achava que, como mãe, não podia haver momentos em que eu dissesse eu vou estraficar esta criatura. Sim, ok, já percebi. Portanto, eu sentia um enorme peso na consciência cada vez que eu tinha vontade de estrafegar. Nunca o fiz, estás aqui. Prova cabal que nunca o fiz. Mas esse foi, porventura, uma das minhas primeiras grandes aprendizagens e que ainda hoje é. Ou seja, isto claramente é um percurso meu dos pesos na consciência, do que é que eu devia ter feito diferente, o que é que eu devia não ter feito, o que é que eu... Enfim. Até porque hoje consigo identificar uma série de coisas que reconheço que não fiz bem, não é? Mas consegues identificar assim uma ou duas se gostasses de para mim a mais clara, e que eu hoje, inclusive também pela relação que temos e por ir percebendo aqui e ali as consequências disso, foi de facto o teu primeiro jardim infantil. Para mim esse foi o meu maior erro. Foi nosso, no fundo, porque nunca tomei decisões sozinha, se bem que eu sei que a minha posição é muito determinante, a minha opinião é muito determinante, mas na altura tu estavas com a avó e eu sentia que precisavas de começar a socializar. Esta era a questão. Portanto, tu estavas a crescer com um casal de velhotes. E que ideia que eu tinha nessa altura quando tu decidiste fazer essa mudança? Tu tinhas 2 anos e meio. Tu, quando foste para a creche,
aqui perto, relativamente perto de casa, tinhas 2 anos e meio. Portanto, até aos 2 anos e meio estiveste com a avó, sendo que houve ali quando nasceste, houve ali um percurso sui generis, e posso contar assim muito rapidamente. Nós tínhamos uma ama para ti, aqui mesmo ao pé de casa, uma situação absolutamente perfeita. Eu fiz uma coisa à época completamente fora do pacote, porque as crianças eram largadas nas creches e eram buscadas 12 horas depois, muitas vezes, recém-nascidos. Infelizmente os pais não tinham outra forma de fazer. Sim. Isso para mim era impensável. Eu sempre entendi que uma creche como creche nunca poderia funcionar para mim enquanto tu não te pudesses queixar. Isso para mim era, digamos, o ponto, o turning point para... Eu me poder expressar. Exatamente. A partir do momento em que tu consegues reagir, como reagiste aqui, eu posso identificar a tua reação e posso corrigir coisas. Se tu estás deitada... Aqui já vamos explicar o que aconteceu aos 2 anos e meio naquela creche. Sim, voltei atrás, desculpa. Não faz mal, mas voltei atrás no tempo. Sim. Mas então, muito fora da caixa, encontramos essa situação que era inacreditável. E durante os últimos 2 meses, antes de eu começar a trabalhar, que seria a altura em que tu começarias a ir só em part-time, porque o pai continuava a tomar conta de ti durante a tarde, eu comecei a pôr-te nessa... Não era creche, porque era uma ama que tinha 2 crianças ou 3. Comecei a pôr-te lá aos bocadinhos. Portanto, comecei por pôr 10 minutos comigo. No dia seguinte, mais 10 minutos sem mim. Estavas a fazer uma integração. E fiz uma integração. E quando tu estavas integrada à senhora e eu comecei a trabalhar, a senhora disse que afinal não ia ser possível. Pronto. E caiu o Carmo e a Trindade, e aí a avó teve uma posição incrível e reformou-se para ficar contigo. O pai segurou ali as pontas naqueles dias. Eu já estava no CCB a dormir, no CCB inclusive algumas noites enfim, de muito trabalho e de muita confusão a acontecer, e portanto o pai segurou ali as pontas todas até a avó conseguir, pôs férias, pôs tudo o que podia, enquanto se desenvolvia a reforma dela, e começou a tomar conta de ti. E tu cresceste com a avó e o avô, neste caso não o teu avô biológico, mas o meu padrasto, como os melhores avós do mundo, e que fizeram, de facto, deram-te, ainda por cima, a primeira neta, de um lado e do outro. Oh, meu Deus! Não se aguentava, não é? Pronto. Mas eu senti que tu precisavas de ter, de facto, esse input de outras pessoas, de estar com outras crianças, e antecipei, no fundo, de 1 ano a tua entrada para a escola, porque tu irias para a escola alemã no ano seguinte, e portanto achámos que se tu começasses já a ter essa hipótese de socializar, que ia ser bom para ti. E aí a coisa que eu acho que correu menos bem foi o facto de nós termos horários um bocadinho fora do pacote. Porque com a nossa vida muito noturna, por questões de trabalho, não é? Portanto, eu trabalhava e trabalho em espetáculo, portanto, os meus horários eram sempre muito fora do comum. De manhã precisávamos sempre descansar um bocadinho, e portanto, nós quando te levávamos para essa creche, já os meninos estavam a acabar as atividades e a começar a arrumar as coisas para ir almoçar e ir dormir. Pronto, é claro que não funcionou. Portanto, aí há e lá está, os meus complexos de culpa têm aqui 2 frentes. Uma é ter-te posto lá, não estando eu preparada também para fazer, no fundo, o esforço, se quiseres, e essa transição. Portanto, eu não tinha essa maturidade, na verdade, para conseguir, ok, então agora eu tenho mesmo que me levantar todos os dias às 8 da manhã, chego à 1, às 2 ou à meia-noite, não importa, não é? E, portanto, isso foi claramente um erro da minha parte, de imaturidade também, e a outra questão teve a ver com o facto de eu depois perceber que realmente se calhar não era nada importante tu socializares naquela altura. Sim, e sabes que eu acho que é engraçado, porque o que eu sinto muito é que hoje em dia, de facto, nós temos efetivamente acesso a muito mais informação. Ainda assim tens imensa gente que tem, se calhar, um approach ainda bastante antiquado. Mas eu sinto muito que,
por exemplo, uma das coisas, essa questão da culpa, eu acho que é um dos temas que todas as mães sentem, na verdade. E, por exemplo, acho que é um tema que é pouco falado. E acho que é um tema que é, se calhar, dos mais importantes, porque a culpa é um peso muito grande e é um peso que depois reflete no nosso dia-a-dia, não é? Ou seja, se tu depois tens atitudes e ages desse ponto, em vez de ser de um ponto, desse lugar, em vez de agires de um sítio pleno e de um sítio feliz e de um sítio alegre, estás a agir de um sítio de culpa. E podes fazer exatamente a mesma ação, mas tipo, o facto de estares a fazer de um sítio que é ai, agora tenho que fazer assim porque senão ela nananã, o que for, não é? E eu acho que, por exemplo, esse tema que tu levantaste logo no início, sendo o teu desafio, digamos assim, acho que é, se calhar, dos desafios mais transversais e que justamente é muito pouco falado, não é? Nós perguntamos à mãe como é que a mãe está. Ai, sim, está tudo ótimo, não é? E, sim, é um bocado difícil, não dormimos bem. Mas será que as noites mal dormidas são a questão que está por trás? Claro que sim, é cansaço. Aliás, uma das coisas que eu me lembro que eu acho fascinante é muitos dos retiros que se fazem, leva-se primeiro as pessoas a um extremo de cansaço muito grande, ou seja, comem pouco, dormem pouco, bebem pouco, para o próprio corpo entrar num estado de desgaste tal que é nesses momentos que o nosso inconsciente e os nossos medos verdadeiros vêm ao de cima. E eu acho que o que acontece muito durante a maternidade é isso. E por isso é que tu estás tão sensível. E por isso é que... Porque tu tens primeiro um ser à tua frente, pronto, que é um ser que depende de ti a 100%, que nunca tiveste, em princípio. Depois tens todas essas questões, que é dormes mal, comes mal, tens dores, estás desconfortável, tens uma demanda muito grande, não é? Tipo... Portanto, e muita insegurança. E muita insegurança por justamente estares a atravessar uma coisa nova, etc, etc. E, portanto, isto era só para dizer que essa questão da culpa, na verdade, é, por exemplo, um ponto super transversal. Todas nós temos culpa e, ao mesmo tempo, todas nós temos vergonha de ter culpa. Não é? Ou seja... Sim. Sem dúvida. E quase que a própria culpa é uma vergonha, não é? Ou seja, a sensação de culpa. E depois eu acho que ainda não sei, falo por mim, que é... Eu depois ainda tenho, por cima da culpa, vergonha de ter culpa. Sim, é verdade. É verdade. E então sim, é tipo... mas esconde-se muito essa culpa. Yeah. Esconde-se de facto muito, tens toda a razão. Esconde-se muito porque eu acho que isso é uma das coisas que eu sinto que fui aprendendo muito ao longo da minha vida, e tu ajudaste-me muito nisso, foi a lidar com muitas dessas minhas partes mais escuras. E eu nunca tive muita dificuldade em assumir erros. Não, aliás, nunca tive dificuldade em assumir erros. Quando eu os reconheço como erros, a coisa mais fácil para mim é pedir desculpa e assumir como erros. E acho que foi também uma das coisas que eu fui fazendo ao longo da vida convosco e que ainda hoje faço. Mas a questão da culpa é muito escura. É muito escura, porque te leva, de facto, para um lugar de martírio, não é? Yeah. Tu fizeste qualquer coisa, não devias ter feito, reconheces que não devias ter feito, e em vez de olhar para essa coisa de um lado de luz e de um lado de, no fundo, de acolhimento e amoroso, não é? Vais olhar para o lado do como é que é possível, como é que eu fui capaz, e uma das coisas que eu acho que de facto ao longo da vida fui aprendendo, não só em relação a mim, mas por exemplo em relação aos meus pais também, e isto até é uma coisa muito recente em mim, é verdadeiramente acreditar, não é só dizer, é realmente acreditar que eu fiz o melhor que sabia naquele momento. Yeah. Eu fiz sempre convosco o melhor que sabia. Foi sempre a coisa certa? Se calhar não. Não, claro. E se há coisas das quais não me orgulho, há imensas. Claro. Mas há outras que me orgulho muito. Sim. E portanto, eu neste momento da minha vida prefiro agarrar-me àquelas de que me orgulho muito e iluminar aquelas de que não me orgulho. E, por exemplo, ir falando delas contigo, como muitas vezes acontece, acho que também ajuda, para já que tu entendas algumas das coisas que eu fiz e de que tens memória e de que não foram boas para ti, não é? Mas também que te ajude a não cometer as mesmas
não é? Porque quando nós temos consciência de qualquer coisa, é meio caminho andado para conseguir Lá está, iluminando, não é? eliminar. Yeah. E uma coisa engraçada, porque agora lembrei-me, e eu acho que já falámos sobre isso as duas, aquela ideia de que às vezes, muitas vezes é ingrato esta questão toda, porque para uma criança os pais são o universo. E, portanto, qualquer atitude, digamos, traumática que nós possamos fazer, para as crianças tem uma dimensão muito maior do que tem, por exemplo, num adulto, não é? Claro. Porque justamente a criança tem como referência apenas essas pessoas, não é? E eu acho que, eu acredito muito, e tu sabes, eu acredito muito que nós somos quem somos porque temos que ser quem somos, e acredito muito que o percurso que vocês fizeram comigo, quer seja nos momentos menos bons ou nos momentos melhores, tornaram-me na pessoa que eu sou. E eu acredito muito que os traumas que eu tenho, digamos assim, para resolver, muitos deles nem têm nada a ver com vocês, digamos assim, mas mesmo os que têm, eu acredito muito que é isso que me torna na pessoa que eu sou, e é esse o caminho, essas ferramentas que eu tenho vindo a descobrir que também fazem com que eu me torne na profissional ou na pessoa de partilhar que neste momento me estou a tornar, digamos assim, não é? Estás a tornar mais. Mais, pronto. E a questão é que, imagina, e este é outro tema, que é, eu acho que nós, e eu acho que tu mencionaste isso mais ou menos, é a questão da perfeição. E efetivamente, para mim, das maiores aprendizagens está a ser essa questão da perfeição, que é, não existe perfeição. E na verdade, não só não existe, como a ilusão de que nós achamos que existe, não é? A ilusão de que ela existe, faz com que a culpa e todos esses sentimentos negros, não é? Todos esses sentimentos negros venham ainda mais ao de cima, não é? Porque se tu queres ser perfeita e não consegues, e não vais conseguir, Claro. ninguém vai conseguir, faz com que, primeiro, tu como mãe tenhas uma série de sensações e de sentimentos, lá está, escuros, mas para além disso, a própria criança tem uma visão e uma ideia de que isso é alcançável e de que tu não estás a alcançar. Interessante. Não é? E eu acho que, de certa forma, esta questão da perfeição, eu vejo muito que continua muito presente no ser humano em geral. E é um dos pontos, e eu sei que tu, pronto, nós conhecemos-nos relativamente bem, eu sei que tu, por exemplo, tens essa questão da perfeição. Em algumas áreas é mais fácil de visualizar ou de ver ou de fazer até, ou de criar essa falsa perfeição no mundo físico, porque crias um PowerPoint bonito, lindo, equilibrado, está perfeito. Ou seja, mas depois vês uma criança e a criança é um ser humano como tu, portanto não existe perfeição. Ou seja, a palavra perfeição tem que ser vista como ela é perfeita como ela é, não é? Sim, claro. E não ela tem que corresponder, ou eu como mãe tenho que corresponder para ser perfeita. Não. Certo. Isto obviamente é muito bonito de se dizer e menos fácil de se fazer, mas... Sem dúvida nenhuma. E eu tenho essa questão também da perfeição para corrigir em mim. Mas uma grande amiga nossa ficou muito zangada comigo quando eu disse: sim, mas os meus filhos são perfeitos. Porque eu acho que tem muito a ver com isso. E claro que vocês não são perfeitos, mas vocês são perfeitos para mim. E portanto, isso para mim é o que verdadeiramente conta. Interessa. Não é? É o que verdadeiramente interessa. Sim, e sem dúvida, obviamente que para uma criança, pelo menos eu falo por mim, eu acho que foi sempre muito importante sentir o vosso amor e o vosso carinho, não é? E sempre senti isso. Acho que os pontos que... E eu acho que isso se calhar é o ponto principal que qualquer... Eu digo pais, mas às vezes não são os pais, não é? Mas as pessoas que estão perto das crianças, acho que esse é o ponto de partida. Se nós tivermos, eu acho que este é o outro ponto, e eu menciono isto num outro episódio, que é, há muito uma pressão de que nós, como pais, ou como educadores, ou como pessoas de referência para a criança, temos que fazer tudo com elas, e temos que ser super presentes, mas isso só é possível, e aqui entramos no outro lado, se tu estiveres bem. Não é? É aí onde a gente tem que ir parar mesmo. Não é? E eu acho que o caminho é cada vez mais, e aí acho que há muitas vezes esta ideia
mais um lado negro, não é? E mais um lado de culpa e mais um lado de perfeição, que é tu pensares em ti primeiro. E é aquela frase do clichê do põe a máscara a ti, a máscara de oxigênio a ti e depois ajudas os outros, não é? Que ouvimos nos aviões. É mesmo tão clichê porque é mesmo verdade. E eu noto, e agora vou só partilhar aqui um bocado esta minha experiência com a Sofia, que é, eu com ela consigo totalmente identificar quando é que eu estou bem e quando é que eu não estou bem. E consigo não só identificar em mim, como nela. Porque a reação e o espelho que ela me mostra é tão claro. Tipo, mãe, há aqui qualquer coisa que não está bem. E é mesmo uma coisa super clara, difícil muitas vezes de reconhecer e de aceitar e de fazer a pausa e pensar, ok, como é que eu posso, digamos, reajustar as coisas e readaptar as coisas para eu estar bem, para ela estar bem. Mas eu acho que esse ponto é super importante, não é? De nós, ok, e onde eu queria chegar com isto era, e a minha pergunta, digamos assim, era: sentes que na tua altura havia sequer essa preocupação? Não. Não havia, mas por acaso é muito engraçada a forma como eu tomei consciência disso. Uma grande amiga nossa, que na altura frequentávamos muito, e ela estava muito relacionada com a questão, ela era educadora, e portanto tinha muita noção das questões das crianças, e tem um filho com um problema, enfim, nada de grave, mas com uma questão que a obrigou sempre a defender muito e a procurar muito soluções isto para chegar aonde? Ela identificou desde sempre a minha posse, ou a minha necessidade de poverty. E de controlo. Posse, controlo, presença, Okay. All over the place. Sempre. E ela teve a coragem, e estou-lhe muito grata, de abordar esse assunto comigo. De abordar esse assunto comigo, de me oferecer uns livros para eu ler, que eu hoje olho para trás e metade daquilo que aqueles livros diziam hoje em dia já não fazem qualquer sentido. Completamente fora de... Mas até isso é interessante. Yeah. Até isso é interessante, foi um dos livros que eu te dei no outro dia, não é? E que realmente há ali coisas que não fazem. Mas eu fui buscar, aliás, aprendi também ao longo da vida a ir buscar a cada lugar aquilo que me interessa e aquilo que serve para mim. Yeah. E ali fui buscar uma coisa muito interessante, que foi aprender a dizer que não, à minha maneira, e sempre explicando e sempre procurando os olhos nos olhos, como eu ainda hoje faço com a Sofia, não é? Quando isso acontece. E a dar atenção, e aí foi mais ao casal do que propriamente a mim. E era muito esse o ponto que essa minha amiga focava, que era, sentia que eu estava permanentemente a pôr em causa a relação com o pai, não em causa no sentido de em causa, mas em causa no sentido de, primeiro era sempre tu, e depois eventualmente havia espaço para nós. E ela sentia isso. Okay. Eu não sentia, mas ela sentia. E portanto foi interessante ver alguém de fora que me conhecia relativamente bem, ou bastante bem, e fazer essa leitura. E isso de repente abanou-me. E hoje eu sinto essas duas verdades. Não é só o tu estares bem, mas é a tua relação estar bem. Porque obviamente se a tua relação não estiver bem, tu não estás bem. Yeah. Portanto vais parar ao mesmo lugar. Mas eu acho que ainda é mais profundo a relação estar bem do que tu estares bem. Porque se a relação não estiver bem, tu não estás bem. Ok. Se a relação não estiver bem, o teu companheiro não está bem. E, portanto, a reflexão sobre a criança é dupla, do não estar bem. Sim. Por outro lado, os filhos entram na nossa vida e saem. Olha para ti, não é? Pronto. E nós temos que ser capazes de cuidar da nossa relação.
Eu acho que não é à toa que as pessoas se separam à velocidade da luz hoje em dia, não é? Porque, de facto, a primeira questão, nomeadamente com os filhos, a primeira questão... Sim, há uma percentagem, agora não sei os números, mas lembro-me de ver que é tipo no primeiro ou no segundo ano de vida da criança, a percentagem de separações é imensa. É imensa, não é? Porque... É muito duro, é uma fase muito dura. Justamente, mas aí, lá está. E é difícil, é muito difícil o lugar do pai. Nós falamos sempre do lugar da mãe. Yeah. Mas é muito difícil o lugar do pai. Porque de repente foi substituído, literalmente. No coração da mãe. Substituído. No coração, no corpo, tudo. all over the place da mãe. É verdade. Não é? Ela está com as hormonas às voltas e ele não sabe onde se enfiar. Portanto, perdão, o cuidar da relação é super importante. E isso foi, de facto, algo que eu aprendi. Ok. E que eu acho que não havia muito dessa consciência. Não havia de toda a consciência do cuidar de si e pôr a máscara primeiro e depois à criança, não é? Ou a quem estivesse ao lado. Havia sempre muito aquela coisa do ser boa mãe. E Exato. o que é ser... Para fora, não é? Exatamente. Outra e o que vez. é ser boa mãe? É teres a criancinha bem vestidinha, lavadinha, penteadinha, prontinha sempre com os lacinhos no sítio e toda direitinha, não é? E que não faça muito barulho, E faz favor. de preferência coma com garfo e faca. Exato. Percebes? Aos 2 anos. Aos 2 anos e não faça muito barulho. Pronto. E não faça birras, isso então está fora de questão. Isso era ser boa mãe, era conseguires domar, não é? Teres ali à trela a criança. E isso para mim nunca fez sentido. Eu sempre falei muito convosco. Eu não tenho efetiva memória de birras daquelas que é normal as crianças terem aos 2 anos. E não era porque eu vos batesse, porque não vos batia, obviamente. Era efetivamente por conversar. Hoje ainda saberia fazer melhor. Ainda farias outras coisas, sim. Hoje ainda saberia fazer melhor. Mas, à época, eu segui o meu instinto. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!